Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando toda a sua família. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz. Se nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Mensagem Ergamo-nos do Espírito Emmanuel. Com ela estamos iniciando mais um programa Espiritismo em Marcha, que lhe traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, você é convidado a participar e interagir através do telefone da Rádio Liberdade. Acompanhemos. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Do livro Caridade, trouxemos a mensagem Plena Luta, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Recorda que o fracasso, o obstáculo e a dor constituem forças milagrosas da vida, que devemos utilizar na superação das próprias fraquezas. A semente vale-se da cova de lama para germinar e produzir. A madeira bruta submete-se ao martelo, a enxoá plana da carpintaria, a fim de converter-se em utilidade. A rosa aproveita a haste espinhosa para florir e perfumar a passagem. A pedra sofre a intromissão do buril, concorrendo às galerias da beleza no campo da arte. A própria natureza vale-se da nuvem, do temporal ou da tempestade para tornar-se fecunda. O mundo é a grande escola, onde o triunfo real e soberano pertence ao espírito, que soube descobrir a grandeza do próprio sacrifício, aceitando com amor, humildade e alegria. Há em toda parte muita provação, que somente produz desalento e lágrimas, enfermidade e morte. Entretanto, nas almas duramente tuteladas na academia da fé, o sofrimento gera dignidade, inspiração luminosa, respeito e heroísmo. Cada qual pode converter a própria cruz em asas luminosas para a ascensão divina. Jesus transformou a aflição do Calvário em luz imperecível de ressurreição e vitória. Que faremos, pois, de nossos pesares pequeninos? Aprendamos a ultrapassar os insignificantes desgostos da luta humana e venceremos facilmente as altas fronteiras de sombra que ainda nos separam da vida imperecível. Espiritismo em Marcha, agenda. Realização do 16º SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, que se dá durante o período do Carnaval. Esse ano será nos dias 3, 4 e 5 de março, no horário das 14 às 17h30, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. Presenças confirmadas dos palestrantes. Sueli Vercalcen, que vem de Nazaré da Mata, abordará o tema Liberta-te do Mal. Carlos Pereira, do Grupo Esperança, de Camaragibe, abordará o tema Ilumina-te. Rodrigo Deodato, do Grupo Espírita Persevere, cidade de Tabajara, Olinda, abordará o tema Entrega-te a Deus. A entrada é franca, todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, Pedi e obtereis,
preces inteligíveis. A prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem e não passam de amálgamas de palavra que nada dizem ao espírito, para que a prece toque, precisa se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que se a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinada número de vezes, e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Pessoas a que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece, sem que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos condenados? Tais preces, por mais impotentes que fossem, para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado a prisões perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defesa a uma pessoa caridosa e carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura, reuniões públicas, quartas-feiras, 8 horas da noite, domingos, 4 horas da tarde. Grupo Espírita Além do Horizonte, Rua Cristóvão Colombo, número 60, bairro Nossa Senhora das Dores. Reuniões públicas, sábados e domingos, 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão de número 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Resposta dos Espíritos. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creias com isso que o homem fica inatível e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13, essa passagem. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Comentários do Espírito Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada
vê como vives. E assim ele nos escreve pelas mãos abençoadas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que lhe prendem a Deus. Por enquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé aos deveres divinos, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentores de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências. Os sacerdotes desvirtuam-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuindo a responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes. E não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Antiga Coab 3. Ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados, 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão 379, bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é nosso convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas e tirando dúvidas a respeito dos assuntos pertinentes à doutrina espírita. Enquanto você não nos liga, queremos reforçar o convite aí para os seminários que se darão em Caruaru durante o período do Carnaval. Esse ano o Carnaval será no mês de março. 3, 4 e 5 de março, nós teremos toda tarde, a partir de 2h30, seminários na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. E os seminários, a entrada é gratuita, você é convidado a participar, é uma excelente oportunidade de travar um conhecimento melhor com a doutrina espírita. E também aqui, lembramos os palestrantes que estarão no seminário. A abertura será através do Rodrigo Deodato, que abordará o tema Entrega-te a Deus.
Depois nós teremos na segunda-feira Sueli Verkalsen e na terça-feira Carlos Pereira. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, irmão Soares. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus, a força toda criadora de todo o universo seja com o irmão e com todos os ouvintes do Espiritismo em Marcha. Estava muita saudade do irmão, mas Bom tive dia. um problema a resolver Certo. e não pude telefonar. E também deixei outros ouvintes que estão aprendendo mais do Espiritismo, mas é montado, sabe, irmão? Sem dúvida. Uma tragédia lá de Minas Gerais, que é quase perto da região de Uberaba, mas graças a Deus ali é abençoado por nosso Chico Xavier e pela força criadora de Jesus Cristo. Irmão, eu queria falar para muitos ouvintes que às vezes confundem o Espiritismo, aquele João de Deus, que não tem nada a ver de Deus, com o Espiritismo kardecista. Eu já expliquei a várias pessoas, vários amigos que têm uma simpatia pelo Espiritismo kardecista, que aquele João de Deus não tem nada a ver com o Espiritismo kardecista, porque o Espiritismo não usa esse negócio de cerimônia, foto de santo, só foto de... Lá não tem nada, só existem os livros que são editados pelos mestres espíritas, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier e outros médios. Não existe nada disso. E para não tomar muito tempo do irmão, queria parabenizar a nossa irmã Raaf, que veio da Arábia Saudita, a Raaf Mohamed, que está no Canadá. Ela se declarou espírita, por isso foi perseguida, como o próprio Jesus disse: bendito se por mim sofre e seja perseguido. Então a nossa irmãzinha Rafa, que está no Canadá, seja abençoada, mais um espírita no mundo. Obrigado, muita paz, muita luz para nós. Muita paz para todos nós. E realmente o nosso ouvinte aí lembra inclusive esse episódio de desencarnação coletiva que ocorreu agora, né, em Minas. E realmente a doutrina espírita, ela tem todo um campo de explicação e entendimento a respeito dessas situações. Eu inclusive indico muito o livro Ação e Reação. Lá tem um capítulo chamado Desencarnações Coletivas, que nos ajudam a entender por que tais incidências se dão no mundo de provas e expiações. Inclusive, né, em decorrência também daquela afirmação de Jesus, quando disse que é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Então, o Espiritismo nos ajuda a entender, mas é claro que esse entendimento não tira de maneira nenhuma a responsabilidade das pessoas envolvidas e que, direta ou indiretamente, possibilitaram tais tipos de ocorrências. Então eu deixo aí esse livro, o livro Ação e Reação, como uma sugestão muito boa de leitura para compreendermos como a multiplicidade de situações provacionais na Terra, elas têm sua base de entendimento e compreensão na doutrina espírita. Nós estávamos aqui lembrando também os palestrantes do seminário que teremos durante o Carnaval e os temas que eles irão abordar. Então, no domingo, a abertura com Rodrigo Deodato será o tema Entrega-te a Deus. Na segunda-feira, nós teremos Sueli Verkalsen, que abordará o tema Liberta-te do Mal. E na terça-feira, o evento é concluído com a participação do Carlos Pereira, que abordará Ilumina-te. Esses três temas formam os títulos de uma nova trilogia do Espírito Joana de Ângeles, que estará, desse modo, sendo também trabalhado e abordado durante o Carnaval. Um ouvinte aqui nos indaga, está dando para nós lermos a nossa Giovânia Emanuele, sobre o Holocausto também é um exemplo. A doutrina espírita, ela evidencia para nós também um exemplo. E vamos dar alguma explicação a mais. É de que, em verdade, todas as ocorrências trágicas, quer tenham a responsabilidade humana direta, quer não tenham a responsabilidade humana,
quando são acidentes de fato de ordem da natureza, como os tsunamis, como os terremotos e outros, onde a ausência de qualquer possibilidade de impedir a ocorrência aconteceu e levou à desencarnação de muitas pessoas, que é exatamente as chamadas desencarnações coletivas. Elas representam, no entendimento que a espiritualidade nos traz, a união no tempo e no espaço de espíritos que tinham uma necessidade provacional semelhante e que, através daquele modo, conseguiram estabelecer um resgate, uma solução a problemas que ficaram na memória do tempo. Como nós aprendemos no Espiritismo, todos nós estamos reencarnados e já estivemos na Terra inúmeras vezes. A questão toda é que, através de atitudes profundamente criminosas ou erradas que causamos em experiências encarnatórias lá para trás e que não foram regularizadas, abrem um leque de possibilidade através das leis do magnetismo espiritual, de em determinado momento ou em determinado instante, aquelas pessoas que têm necessidades provacionais em comum estarem ali e serem alcançadas de uma forma impossível de se subtrair, serem alcançadas por uma tragédia, chamadas tragédias coletivas, né? Desde as epidemias causadas por vírus, por determinadas doenças, tanto as tragédias geográficas, naturais, todas elas ocorrem em termos espirituais em uma ligação profunda com as leis do magnetismo, as leis espirituais que nos associam não só na encarnação atual a essas pessoas, como desde encarnações passadas. Então é isso que a doutrina espírita nos esclarece a respeito. Como estávamos anunciando, os seminários que irão se dar aqui no Carnaval, lembrando outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook ou depois pelo YouTube, quando o programa for gravado, podem também deixar perguntas ou dúvidas que nós procuraremos responder após a exibição do programa. Então, durante o Carnaval, nos dias 3, 4 e 5 de março, a entrada é franca, o evento se dá na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Então, nós, inclusive, sempre estendemos o convite às cidades circunvizinhas aqui a Caruaru, Bezerros, né, Gravatá, Belo Jardim, Riacho das Almas, Bonito, todas essas cidades aqui próximas a nós, para aqueles que, durante o Carnaval, não tiveram a opção de fazer viagem para a praia ou para um sítio, algum lugar estejam próximos a Caruaru, não percam esses eventos. É uma excelente oportunidade, inclusive, de conhecer aqui a nossa cidade e poder ficar um dia ou mais aqui em Caruaru. Então, o evento do Carnaval está se dando e nós estamos aqui divulgando. Também no mês de fevereiro, esse próximo mês que está aí, haverá um evento promovido pela Federação Espírita Pernambucana e que será realizado na sede do Emmanuel. Será no dia 24 de fevereiro, se destina àqueles que trabalham nas casas espíritas na área do passe e do atendimento fraterno. Esse evento será das 8h30 da manhã ao meio-dia, dia 24 de fevereiro. É um evento que a gente recebeu há pouco o aviso, e é a respeito do curso de passes e de atendimento fraterno, direcionado aos trabalhadores das instituições espíritas da nossa cidade e da região que nos acompanham e que podem fazer uma reciclagem, fazer uma renovação dos conhecimentos na área das terapias do passe
e do atendimento fraterno que são realizados nas casas espíritas. Também pediram aqui para que nós fizéssemos um anúncio de que a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes tem uma vasta biblioteca, aliás, livraria de obras espíritas, inclusive muitas atuais, contando com um desconto de 20% sobre o preço da editora. É importante lembrarmos de que, de fato, a disseminação da doutrina espírita através do livro, nós vemos como sendo uma das mais importantes. Porque lá você absorve um conteúdo na sua originalidade, mas livre da opinião ou do conceito de alguém que, às vezes, lê, entendeu e transmite de uma forma pessoal ou particular, que é muito diferente de você buscar a fonte original do conhecimento. Então, ler obras espíritas que cada vez mais se diversificam, se multiplicam, porque é através da mediunidade, que essa ponte entre nós e a espiritualidade maior, nós recebemos constantemente, quase que diariamente, livros novos, em algum ponto, sobretudo do Brasil, que é o local destinado pela espiritualidade para que o espiritismo alcançasse um nível de multiplicidade de instituições, de aprofundamento doutrinário, possibilitando que daqui do Brasil, em termos de espiritismo, nós fôssemos o celeiro de abastecimento dos demais países da Terra. Então, a doutrina espírita surge com o Livro dos Espíritos na França, Allan Kardec, codificador, e pouco tempo depois ele é transferido para o Brasil, e do Brasil ele agora é mandado para todo o mundo. Então, realmente, nós temos, na atualidade, sido o celeiro do mundo inteiro, levando muito conteúdo, muito material das obras espíritas. Temos aqui, tem até um ouvinte nossa, a Giovânia, que colocou uma observação de que o livro dos Espíritos e Violetas na Janela é muito bom, recomendo. O livro Violetas da Janela, que se tornou assim um livro muito vendido no meio espírita, ele tem a semelhança, em parte, daquilo que é o conteúdo das obras do Espírito André Luiz. Então, o Espírito André Luiz nos trouxe, logo a princípio, o livro Nosso Lar. Depois de Nosso Lar veio o livro Os Mensageiros, Missionários da Luz, No Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu, e diversas outras obras. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu quero fazer uma pergunta. A pessoa, quando morre, ela pode, assim, alguém acusar de alguma coisa, ou não, que pode acusar ele. Eu não tenho de roupa, e a fulano está me ajudar. Eu quero saber essa resposta. Tá bem. Obrigado também. Acompanhe pelo rádio aí a nossa resposta. Nosso ouvinte nos indaga se uma pessoa, quando morre, o espírito dela pode de alguma forma ajudar as pessoas que ficaram aqui na Terra, sobretudo, é claro, as pessoas que tinham laços afetivos com aquela pessoa. A doutrina espírita deixa para nós bem claro que a vida espiritual, ela interage constantemente com a vida material. Nós somos acompanhados e recebemos influência dos espíritos a todo momento. É lógico que os espíritos que guardaram laços de afeto legítimo conosco, pais, mães, irmãos, parentes e até amigos que de fato tinham amizade estruturada na espontaneidade e legitimidade, em voltando ao mundo espiritual, eles continuam a ter interesse sobre nós. E é lógico que dentro das possibilidades que eles tenham, eles tentarão nos ajudar. Às vezes através de uma sugestão, de um pensamento. Às vezes também, inclusive, orientando e sugerindo pessoas para virem ao nosso encontro e serem as pontes da ajuda que eles queriam nos dar. Então, é verdade que isso acontece. É claro que está dentro das possibilidades que aquele espírito tenha, e até tinha quando estava na Terra,
de ser esse veículo de ajuda para nós. Porque na grande maioria das pessoas que tiveram uma vida estruturada no egoísmo, na vaidade, né, no orgulho, e que pensavam mais em si do que nos outros, em desencarnando elas continuam com essas características que lhe marcaram a personalidade aqui na Terra, e evidentemente elas estarão mais para ser ajudadas no mundo espiritual do que para nos ajudar. Mas aqueles outros que já eram para nós benfeitores, espíritos do bem, e que nos ajudavam muito, continuarão a nos ajudar. Nós estamos chegando aí aos momentos finais do nosso programa. Agradecemos a todos a participação. Estejam novamente conosco, 7h30 da manhã. Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.